Bom dia a todos, né, que estão presentes, as professoras do programa, alguns alunos também, né, e outros pesquisadores interessados em participar dessa reunião. Então, nós temos uma dinâmica bem interessante hoje pela manhã, né, que a dinâmica não é uma palestra sobre educação, né, é um diálogo pensando sobre internacionalização de pesquisas, né, de parcerias também, de possibilidades. Então, nós temos uma divisão hoje, que é o primeiro momento de apresentação do programa, né, do PPGE, as linhas de pesquisas e os grupos de pesquisas, né, para que a professora Diana conheça também, e o professor que vai entrar, o professor Flávio, né, também conheça um pouco sobre o nosso programa, sobre as linhas de pesquisa, sobre os projetos que têm sido desenvolvidos, para que eles tenham também, conheçam, né, possibilidades de parceria. Aí, na sequência, nós vamos passar para os professores, né, o professor Flávio e a professora Diana, que vão apresentar também os programas e as pesquisas, né, para que nós possamos dialogar juntos. Então, a ideia não é uma grande palestra sobre educação, mas, na verdade, um diálogo realmente para encontrar possibilidades, né, ampliação de redes ou criação de redes ou estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de pesquisas. Então, nós vamos iniciando agora, né? Eu vou passar para o Paulo, que vai fazer a apresentação também das nossas convidadas, né? A professora Diana e, posteriormente, do professor Flávio. Bom dia. Então, eu vou apresentar os professores, a professora Bruna e a professora Diana, a princípio. Depois, o professor Flávio tem uma parte do currículo dele que eu posso apresentar quando ele entrar também. Então, a professora Bruna é a nossa professora aqui do programa de pós-graduação da Univale, Itajaí, no Brasil. Ela é pós-doutoranda em desenvolvimento rural e sustentável na UniOeste, doutora em educação e mestre em educação aqui na Univale. Tem especialização em supervisão escolar. Acho que ainda está corretão. Acho que está dando o microfone. Tu quer falar pelo menos? Pode ser. Sai do teu. Tá com o microfone. Vocês sai do teu ali me avisem, por só favor. no... Sim, tá no teu agora, eu acho. Tava dando eco, tem dois microfones abertos, deve ser isso. Desligado já. Acho que tu sai da sala totalmente e fala só por um computador. Deixa eu... Certo agora, gente? Consegue Tá bom agora, tá bom o áudio agora. Então, a professora Bruna, ela tem especialização também na área de gestão e supervisão escolar, na Uninassal, licenciada em pedagogia pela Universidade Newton Lins. Ela é coordenadora institucional da Univale no programa Residência Pedagógica, nos cursos de licenciatura. Ela é consultora educacional, pesquisadora e orientadora de pesquisas com ênfase em educação ambiental, emergências climáticas, abordagens socioambientais, políticas públicas, teorias e práticas de currículo, formação inicial e continuada de professores, teorias de ensino-aprendizagem. A professora Bruna é pesquisadora e docente do Grupo de Pesquisa de Políticas e Práticas de Currículo e Gestão, vinculada à PPGE Univale, e membro de diferentes grupos de pesquisa nacionais e internacionais, como, por exemplo, localmente, né, ela é membro da Comissão de Gestão Participativa da Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental, a REASul, e também é coordenadora estadual ELO, Santa Catarina, do Pacto Global para o Clima da Juventude, junto com o Instituto Edgar Morin. Professora Diana Linete Parga Lozano, então, nossa convidada da Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. Ela é professora associada desde 2006 na UPN, nos programas do Departamento de Química, licenciatura em Química e mestrado em Ensino de Química, e do doutoramento interinstitucional em Educação com outras duas instituições. É licenciada em Biologia e Química pela Universidade de Tolima, mestre em Ensino de Química pela Universidade Nacional Pedagógica, com especialização em Epistemologia do Sul, doutora em Educação em Ciências pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, do Brasil, e sua experiência no ensino e pesquisa e publicação tem se concentrado no campo da didática das ciências, nas linhas de conhecimento de conteúdo. Conteúdo didático, ambientalização curricular também. É pesquisadora coordenadora do grupo Alterna Ciências e tem experiência editorial com mais de 11 anos em redação e edição de livros escolares.
Agradecemos também a participação aqui dos outros membros, né, do nosso programa de pós-graduação em educação. A gente vê aqui vários professores e alguns alunos também. Obrigado a todos pela participação. Então, obrigada, Paulo, né? E agora nós vamos iniciando com a apresentação, uma apresentação bem breve, né, sobre o nosso programa, para que a professora Diana e os convidados também externos, né, possam conhecer um pouco sobre possibilidades de parceria com o nosso programa. Então, nós somos, né, um programa de pós-graduação em educação, o composto hoje, né, pelos cursos de mestrado e doutorado acadêmico em educação. E aqui nós temos uma estrutura, né, de coordenação de gestão do programa, que temos como reitor, né, o professor Valdir Chequinel Filho, temos como vice-reitor, né, que é responsável pela pós-graduação, o professor Rogério Correia, a diretora, né, de pós-graduação, pesquisa e extensão, a professora Fátima Campos Bussi, e como coordenadora hoje do nosso programa, né, nós temos a professora doutora Verônica Gesser, que nos acompanha também, e temos a nossa equipe que participa na secretaria do programa, né? O Jackson e a Nathalie, que devem estar participando também hoje, né? Nessa manhã, acompanhando. E aqui nós apresentamos, então, a visão, né, do programa, que tem como missão, aliás, formar pesquisadores especializados em conhecimentos científicos voltados a políticas públicas e práticas educativas. E, diante disso, né, diante da missão do nosso programa, nós temos aqui alguns objetivos que gostaríamos de apresentar, né, que é como identificar problemas sociais cientificamente relevantes, né, problematizando os conhecimentos científicos. Então, depois desse mapeamento, né, identificando as problemáticas sociais, são feitas, né, proposições por meio de pesquisas que possam contribuir significativamente, né? Outro objetivo, desenvolver pesquisas para responder esses problemas, né, que foram mapeados, respeitando o vigor metodológico e os princípios éticos da ciência. Então, todas as pesquisas, né, dentro do nosso programa, eles passam por uma curadoria também ética, né? Principalmente quando as pesquisas são realizadas com humanos, né, com seres humanos, todas as pesquisas são submetidas ao comitê de ética, né, para garantir que esses princípios sejam respondidos, atendidos. Outro objetivo é socializar os conhecimentos no âmbito acadêmico e nas práticas escolares, né? E esse tem sido um grande pilar hoje do nosso programa, né? E, na verdade, sempre foi um grande pilar que essa ciência, né, todo esse conhecimento, diante do problema mapeado, desenvolvimento de proposições, né, diante deles, não fiquem só dentro da academia, né, que não seja uma conversa só entre pares, mas que aconteça um desemparedamento da ciência, né, que esse conhecimento ele ultrapasse os muros da universidade e chegue de fato às comunidades, né, principalmente também às comunidades escolares. E outro objetivo é orientar projetos de produtividade em pesquisa, né? Então, há um grande incentivo em relação à produtividade acadêmica, né? Não apenas pela questão do Lattes, né? Que às vezes é uma questão muito cobrada, mas principalmente para a divulgação científica, né? E é o que nós estamos falando desse desemparedamento da ciência, que não fiquem só essas pesquisas, né? De teses e dissertações, alimentando bancos de dados, mas que, de fato, elas ultrapassem barreiras por meio da produtividade dessa pesquisa. Então, outro objetivo é emitir pareceres sobre trabalhos científicos, né, contribuindo também com a ciência em diversos setores, inserir a pesquisa como princípio da prática docente, né, e outra questão, contribuir para a definição de políticas públicas em educação que atendam necessidades sociais e colaborar com órgãos públicos e organizações da sociedade civil na proposição e implementação de ações para a resolução de problemas na área das práticas educativas, né, e das políticas públicas. Então, aqui foram traçados, né, alguns objetivos do programa, dentre outros que vão surgindo a partir deles, né? Aqui nós temos a professora Ediene, que nos acompanha, que é uma das professoras do nosso programa, e ela sempre usa uma expressão, né, para falar sobre a pesquisa, e ela usa essa
metáfora para falar dessa bonequinha russa, né? Que uma coisa vai abrindo para outras, né? Então, aqui são alguns objetivos que se abrem para outros que vêm a partir do desenvolvimento deles. Então, diante disso, né, nós gostaríamos de apresentar também o eixo estruturante do nosso programa. Então, nós temos esse grande eixo, que é políticas públicas e práticas educativas, e diante disso, nós temos 3 grandes linhas de pesquisa, né, no nosso programa, que são práticas docentes e formação profissional, políticas públicas para a educação básica e superior, cultura, tecnologia e aprendizagem. E dentro de cada uma dessas linhas, né, dentro dessas 3 linhas, são desenvolvidos os grupos de pesquisas, com seus respectivos professores também, né, e orientadores da pesquisa. Na nossa linha de práticas docentes e formação profissional, nós temos alguns professores, né, que atuam como orientadores dessas pesquisas, né, pesquisadores também, que são, alguns deles se encontram presentes, né, a professora Ana Cláudia Delfini, professor George Saliba Mansky, professora Tânia, professora Valéria Ferreira e professora Maria Alzira. E eles desenvolvem essas pesquisas dentro de grupos de pesquisas, né, vinculado a essa linha. Nessa linha específica, né, nós temos aqui 3 grupos que são contexto da educação da criança, educação em trabalho e estudos culturais. Temos também, né, aqui a linha de estudos, né, que é políticas para educação básica e superior, e essa é uma linha grande também, né, de estudos, e alguns professores estão presentes, e temos dentro dessa linha os professores Regina Célia Linhares Ortiz, professora doutora Verônica Gesser, a professora Adriana Gomes, professora Ediene, que está conosco também, né, professora Silmara, eu, né, também faço parte dessa linha, a professora Elane, a professora Valéria Trentin e o professor Paulo Mello. E dentro dessa linha de pesquisa, né, os professores estão divididos em alguns grupos, que são o Observatório de Políticas Educacionais, Políticas e Práticas de Currículo e Gestão, Educação, Ensino de História e Relações Étnicos Raciais, Políticas Públicas de Currículo e Avaliação. E temos a outra linha de pesquisa, né, que é Cultura, Tecnologia e Aprendizagem. Nessa linha, nós temos como professores, né, a professora Adair de Aguiar Nitzel, o professor André Luiz Raab, o professor Alejandro, a professora Slade Stil, né, que são 2 grupos de pesquisa que fazem parte dessa linha, que é Cultura, Escola e Educação Criadora e Informática na Educação. Então, aqui, né, nós apresentamos essa estrutura de pesquisas. Então, dentro desses grupos são desenvolvidas pesquisas de mestrado e de doutorado também, e formação continuada, né? Atendem a comunidade também por esse movimento de expansão, né, e extensão das pesquisas. Aqui nós temos para apresentar uma estrutura física, né, da nossa instituição, dessa unidade específica aqui, que fica em Itajaí, né, em Santa Catarina. E aqui nós temos algumas a estrutura física e onde nós estamos localizados, né? Que é nesse bloco que está em vermelho aqui, que é o bloco F4, né? Mas aqui é só para apresentar realmente, né? Que quando a professora e o professor vierem, né? A instituição serão recebidos e guiados também por esse campus. Então, assim nós vamos dando abertura, eu vou parar o compartilhamento, né? E vamos dando abertura à professora Diana e professora Diana, professor Flávio, né, os demais convidados, a apresentação dessa manhã do nosso programa. E aqui nós temos alguns professores, alguns colegas também que fazem parte nessa manhã, e a condução dessa manhã é, na verdade, para ser um diálogo. Agora nós vamos receber a professora Diana, conhecer um pouco sobre o programa dela e, posteriormente, dialogar, né, sobre possibilidades. Então, professora Diana agora está com a palavra também. Então, eu espero que tenha gostado de conhecer um pouco sobre o nosso programa, né? A professora já conhece um pouco, porque ela já participou de uma banca especificamente aqui do programa, mas talvez não conhecesse essa estrutura para que nós possamos ir dialogando. Obrigada, professora Bruna. Bom dia para todos. Aí estão vendo já a apresentação? Perfeito. Estamos vendo. Sim. Ok. Então, eu agradeço a Paulo também pela apresentação que fiz do meu currículo.
Então, o objetivo para este diálogo, como falou a professora Bruna, é apresentar as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação, no campo do trabalho no qual eu estou e o grupo de pesquisa. Então, nesse contexto, o primeiro que eu quero comentar é que eu estou na Universidade Pedagógica Nacional e dentro dessa universidade, que é uma universidade monoprofissional, quer dizer que somente ela forma professores, tanto na graduação, mestrado e doutorado, no pós-doutorado. Então, nesse contexto, a universidade tem somente um programa de doutorado, que é esse programa que se chama Doutorado Interinstitucional em Educação. É um programa que está configurado por 3 universidades, as 3 são universidades públicas, uma delas está na cidade de Cali, mais ou menos nesta ubicação aqui do mapa, a Universidade Distrital, que é uma universidade em Bogotá, somente que ela tem uma, digamos, intenção no foco distrital, na capital. E a Universidade Pedagógica Nacional, ou seja, temos 2 universidades aqui no centro do país. E nesse contexto, o programa de doutorado interinstitucional em educação é um programa que já tem mais de 20 anos funcionando. Recentemente, ela recebeu uma avaliação, um QALYS, como vocês chamam lá no Brasil, da mais alta qualidade. Então, a acreditação foi dada por 10 anos. É a primeira vez que, no contexto da Colômbia, um programa de doutorado tem essa valoração, digamos que é uma coisa bem importante para nós. Nesse contexto, então, esse programa de doutorado, está configurado por ênfases, porque esses ênfases estão representando um pouco, digamos, os programas, a estrutura organizacional acadêmica da universidade. Então, vemos que tem 8 ênfases, um que é na educação cultural e sociedade, educação matemática, filosofia e ensino de filosofia, a história da educação, pedagogia e educação comparada, linguagem e educação, sujeitos e cenários da aprendizagem, e essa que é uma formação em inglês. E a educação em ciências. Então, aí, nesse contexto da educação em ciências, é no programa no qual eu participo. Em total, agora a universidade tem 160 professores com doutorado. Minha é uma universidade pequena, eu devo dizer isso também, comparado, digamos, com seguramente a Univali. E nesse contexto, somente destes professores que têm formação doutoral, somente os 50% é parte do programa de doutorado, 80 professores, e está configurado por 26 grupos de pesquisa. Então, um pouco o que quero mostrar é a configuração do ênfase em educação em ciências. Este ênfase é coordenado pela professora Rosanidia Tuay. Ela é professora desse grupo também, do grupo de pesquisa sobre educação em ciências, ambiente e diversidade. E aí estão os nomes dos outros professores que integram o grupo de pesquisa. Então, o ênfase em educação em ciências tem o grupo sobre pesquisa e esporte, ciências, ações e crenças, que é um grupo interinstitucional. Não todos os grupos de pesquisa são interinstitucionais. Esse grupo, sim, é interinstitucional. E o grupo no qual eu estou, que é o grupo Alterna Ciências, Alternativas para o Ensino de Ciências, também é um grupo interinstitucional entre a Universidade Pedagógica e a Universidade Distrital. Os professores que estamos ali, eu quero comentar que a professora Isabel Garzón, a propósito de nós ter um doutorado interinstitucional por 3 universidades, essa estrutura do doutorado tem uma direção nacional, e a professora Isabel Garzón, ela é agora a diretora nacional
do doutorado. E eu estou como coordenadora do doutorado na Universidade Pedagógica Nacional. O professor Leonardo Fábio, que ele também é egresso da Unesp, ele foi reitor faz mais ou menos 3 anos aqui também na universidade. Então, eu quero dizer que o contexto dos professores de grupo, digamos, tem uma posição também administrativa no contexto da universidade. Então, falando um pouco do grupo Alternaciências, que é o grupo que eu trabalho, no qual eu estou vinculada, é um grupo que eu já falei, interinstitucional. No ano passado foi comemorado os 20 anos do grupo. Então, esse grupo está comprometido com o desenvolvimento da pesquisa na educação em ciências, que para você é mais na perspectiva do ensino de ciências e como também Paulo apresentou, a didática das ciências. E por que falar desses contextos? Porque digamos que se eu estou no contexto europeu, norte-americano ou latino-americano, digamos assim, essa perspectiva varia um pouco. E o objetivo do grupo é liderar pesquisas relacionadas com a formação dos professores para a educação em ciências, ensino de ciências e didática das ciências, nos contextos locais, nacionais e internacionais. E nessa perspectiva, tentamos, digamos, vincular dentro das pesquisas alunos tanto da graduação, de mestrado e doutorado, e poder, de alguma forma, os produtos de pesquisa do grupo impactar o contexto da política pública relacionada com a educação em ciências, a educação ambiental e na educação em tecnologias digitais. Isso porque, pela configuração mesma que tem o grupo Alternaciências, aqui vou voltar de novo um pouco, aqui, por exemplo, o professor Jimmy William Ramírez, ele é um professor, digamos, que recentemente está no grupo e pelos aportes que ele está trabalhando, digamos, estão nesta perspectiva da educação em tecnologias digitais. Então, isso faz que amplie um pouco a perspectiva do grupo. Atualmente, no contexto do doutorado, o programa tem 2 linhas de pesquisa. A primeira, que é o ensino de ciências, na perspectiva da química, física, biologia, tecnologia, sociedade e ambiente, um pouco aquele movimento do enfoque educativo CTSA. Mas agora o objetivo desta linha está em função da formação cidadã dentro do contexto dos espaços educativos, tanto formais, na escola, na universidade, como espaços também informais da educação. E, nesse contexto, as pesquisas abordam, digamos, desenvolvem na perspectiva dos temas aqueles que são chamados de controvérsias, questões sociocientíficas, questões socialmente vivas e ambientais, mas também com o aporte da professora Isabel Garçon, que ela trabalha na perspectiva das capacidades humanas como, digamos, um movimento contra-hegemônico à perspectiva do discurso das competências. Mas também nesta linha sobre CTSA é bem trabalhado, sobretudo pelo professor Leonardo Fábio Martínez, a perspectiva da argumentação, alfabetização científica e analisando os currículos da formação dos professores. Por outro lado, está a linha 2, que é a linha que eu coordeno sobre a didática dos conteúdos curriculares em ensino de ciências. E esta linha é interessante porque o foco, digamos, teórico é a perspectiva do PCK, o Pedagogical Content Knowledge, no contexto inglês, o conhecimento didático do conteúdo, que no caso do Brasil é mais falado como o conhecimento pedagógico do conteúdo. Mas também um pouco aborda na perspectiva da metodologia de ensino por investigação, que trabalha a professora Isabel Garçon, educação em ciências e tecnologia, usando a perspectiva STEAM e as tecnologias digitais. Nesse contexto, vemos que esta linha de pesquisa, embora tenha uma, digamos, fundamentação na perspectiva do PCK, ela também está sendo ampliada um pouco. E nesse contexto, um pouco na perspectiva do CDC,
Por que essa linha de pesquisa? Porque a nós estar em uma universidade que tem foco na formação dos professores, temos uma, digamos, contextualização em relação aos conteúdos, porque assumimos que é um assunto epistêmico central na perspectiva da didática da ciência. E esse elemento epistêmico, epistemológico, é o ensino e o design curricular. E o que acontece com todas essas propostas curriculares na ação dos professores, com a intenção de melhorar seu desenvolvimento profissional e a aprendizagem dos alunos. E também, nesse contexto, a partir justamente da tese que eu desenvolvi lá no Brasil, a perspectiva do conhecimento, sobretudo das pesquisas que o grupo estava fazendo sobre o CDC, o PCK, estavam focadas nos contextos dos conteúdos conceituais das ciências, da química, ligações químicas, soluções químicas, enfim. Então, foi ampliado a perspectiva do que seria um conhecimento didático do conteúdo ambientalizado. Então, nessa dinâmica, podemos estabelecer relações entre o que seria para nós um CDC, um PCK do professor que ensina ciências na perspectiva da ambientalização curricular. E quando nós comparamos um pouco o que está acontecendo com esta linha de pesquisa em relação no contexto mundial, digamos, sobretudo que identificamos a partir desses dois livros, que são os Handbook em Educação em Ciências, em Investigação em Ensino de Ciências e na Formação de Professores, encontramos um pouco, digamos, uma tradição no contexto mundial, são livros de 2023, são recentes. Então, vemos que nessa perspectiva ainda existem linhas bem tradicionais na perspectiva da investigação, mas poucos elementos que seriam novedosos. Por exemplo, na perspectiva das progressões, da aprendizagem, na perspectiva dos elementos, digamos, do que seria a identidade, as aspirações dos alunos em relação com a aprendizagem das ciências. Aparece aqui a perspectiva STEM, que recentemente, digamos, vinculada no contexto da investigação do grupo, do mesmo doutorado. E na formação dos professores, vemos que efetivamente está o tema do PCK mais voltado para os assuntos das emoções. Digamos que aí o grupo também ampliou um pouco essa visão. Então, encontramos, digamos, um pouco fazendo esse contraste que existe na perspectiva das pesquisas internacionais, na perspectiva latino-americana, uma pequena diferença, mas no contexto do que está sendo pesquisado no nosso doutorado, digamos que se mantém estes elementos que eu chamei aqui como tradicionais dentro das linhas, por exemplo, o enfoque educativo CTSA, História e Epistemologia das Ciências. Nosso grupo já pouco pesquisa sobre concepções alternativas, sobre a natureza das ciências, mas estamos trabalhando aqui no que nós chamamos das linhas emergentes de investigação, de pesquisa. Então, aí, aqui todos os elementos associados à inclusão da dimensão ambiental, que é como dentro do contexto da política do país é denominada essa relação entre a educação em ciências e a educação ambiental, e que dentro do contexto do grupo nós chamamos de ambientalização curricular. Mas também vemos que estão sendo feitas pesquisas, sobretudo tendo um grupo que é interinstitucional, mas na universidade distrital, na perspectiva do que seria uma educação em ciências associada a uma educação para o risco, a mudança climática, em estudos de gênero, digamos que aí estão sendo feitas essas pesquisas, e os assuntos associados aos temas de questões sociocientíficas e um pouco nesta perspectiva da educação cidadã. Então, o que quero dizer é que no contexto do grupo de pesquisa, no doutorado,
porque no caso do mestrado, que eu também tenho allí alguns trabalhos, os professores que somos do grupo, vemos que estamos um pouco mais tradicionais, digamos, nesta perspectiva, mas no contexto do doutorado, estamos trabalhando mais com estas que para nós seriam as linhas de pesquisa emergentes. Então, seria isso, professora Bruna, muito obrigada, não sei se eu passei meu tempo. Nada. Perfeito. Muito obrigada, professora Diana, pelo aceite também estar nessa manhã compartilhando conosco, né? Muito interessante conhecer as suas linhas, né, de pesquisa também, as linhas e possibilidades também de atuação, né, e de parcerias. Aqui nós temos vários professores que são do nosso programa aqui de pós-graduação também, né, mestrado e doutorado, e eu acredito que eles terão bastante diálogos daqui a pouco, né, para conversar, porque eu percebo ali grandes possibilidades. Aí nós vamos seguindo, né, colegas no geral, agora, a condução dessa manhã. Ouvimos a professora Diana falando um pouco sobre a linha de pesquisa, né, sobre o programa, e nós vamos fazendo nossas anotações. E agora nós vamos seguindo, ouvindo o professor Flávio, né, que também vai apresentar um pouco do programa dele, um pouco de possibilidades, e depois nós vamos abrir para que nós possamos conversar. Aí, antes do professor Flávio, né, fazer a fala, nós vamos passar agora para o professor Rabi, que é um professor também aqui do nosso programa, que vai fazer a apresentação do professor Flávio. Então, professor Rabi, está com a palavra. Ok, muito obrigado, Bruna. Obrigado, professora Diana, pela apresentação também. Para mim, um prazer enorme apresentar o Flávio Campos aqui, meu colega de Stanford, onde nos conhecemos, né? E que vai falar um pouquinho da atuação dele na Universidade de Mercer. Não sei se é assim que se diz em inglês, tá, Flávio? Depois tu me corrige. E também, né, sobre a atuação recente dele na área de educação com tecnologia. Eu vou ler brevemente aqui o mini currículo do Flávio. A Mercer University é nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. Ele é professor e pesquisador da Mercer University, da Faculdade de Educação e na área de Educação e Computação. Foi pesquisador visitante da Escola de Educação da Universidade de Stanford, onde ele também fez o pós-doutorado. É doutor em Educação pela PUC de São Paulo, na área de currículo, e tem também doutorado em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele atuou como professor de pós-graduação em Tecnologias e Aprendizagem e Inovação na PUC de São Paulo, é membro da Cognitive Science Society e da International Association for the Advancement of Curriculum Studies, é membro da Federation of International Sports Association, mais antiga competição de robôs que existe, né? Atuou como consultor pedagógico do SENAC de São Paulo entre 2010 e 2022, trabalhando no desenvolvimento de cursos de graduação e pós-graduação, principalmente no desenho das competências profissionais. Atua e realiza pesquisas desde 2003 com projetos de tecnologia, educação e currículo, principalmente sobre ensino de engenharia, robótica e computação física para a educação básica, e tem 10 anos de experiência na gestão escolar como diretor pedagógico. Flávio, gostaríamos muito de te ouvir, já agradecendo aí a possibilidade da tua participação. André, obrigado, viu? É uma satisfação estar contigo, com teus colegas e com a professora Diana também. Eu estou, né, como eu havia conversado contigo, estou no Brasil até a próxima semana, que a gente, nos Estados Unidos, estamos de férias e não estamos. Americano tem uma coisa de trabalho 365 dias, mas é uma satisfação poder conversar um pouquinho com vocês também sobre um pouco do meu caminho e um pouquinho do que eu estou fazendo e o que a universidade tem a oferecer, né? Então, como você mostrou aí, a minha base, né? Eu sou pedagogo, né? De formação, então meu trabalho de raiz e base na educação, e aí eu fui caminhando para a tecnologia com aquele gosto de adolescente ou de criança que né, os pais passam de mexer com tecnologia, Lego, aquela coisa toda. E hoje
Atualmente, então, eu atuo, né, como você bem colocou, na Mercer University, que é uma universidade particular do estado de Geórgia, fica aí mais ou menos a 1h30 ao sul de Atlanta, num lugar que o calor dá para aguentar e o frio nunca é tão grande, né? Vamos dizer assim, que neva a cada 5 anos ou mais. Então é aceitável, vamos dizer assim. E a universidade é uma universidade que tem um foco muito grande na faculdade de educação, na formação de professores, mas que vem atuando com a parte de tecnologia nos últimos anos também, inclusive por isso, né? Eu fui contratado aí há 2 anos atrás para trabalhar com a área de ensino de computação, né? A universidade hoje tem a formação de mestrado muito forte na área de liderança, né, de gestão educacional, com doutorado também. Agora, esse ano, inicia um mestrado em tecnologias. Ele é um mestrado totalmente online, né? Ele não tem uma parte presencial, que é uma coisa, é um ganho também, né? Para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, eu estou num projeto de pesquisa que a gente recebeu verba da National Science Foundation na universidade para trabalhar na formação de professores, formadores de professores para trabalhar com tecnologia. Então, a gente recebeu aí por volta de 2 milhões ou 3 milhões de dólares. Então, a gente tem um grupo de 30 professores das áreas rurais da Geórgia e algumas áreas próximas ali da região de Atlanta, que a gente, né, nos Estados Unidos, a gente divide os condados, né? Então, a gente tem o Clayton County, que é próximo a Atlanta. Atlanta hoje tem 6 milhões de habitantes. Como eu sou de São Paulo, a população da Geórgia é a cidade de São Paulo de população. Então, vocês terem uma noção da proporção. Então, eu estou no campus, né? A universidade tem 4 campos. O campus principal, que é em Macon, que é onde tem o campus da graduação, onde nós temos toda a parte de esporte, né, e todo o desenvolvimento. Então, o projeto que eu estou no ensino de computação, ele tem formado 30 professores de regiões mais rurais. Então, tem professor, por exemplo, que mora numa cidade que tem 2 mil habitantes. Só tem aqui 2 escolas, né, vamos dizer assim. Então, esses professores estão sendo formados, inclusive a gente teve um trabalho com inteligência artificial com eles agora, com o pessoal da engenharia, para trabalhar um pouco de conceito de inteligência artificial. Eles tiveram um trabalho com redes neurais, foi bem legal, porque eles viram a parte mais técnica, né? E aí algumas possibilidades de uso da inteligência artificial. Então, na universidade, a gente tem na faculdade de educação, onde eu estou, nós temos um trabalho bem interessante com outras faculdades dentro, né, da universidade, então, da ciência da computação, da própria engenharia, né? Eu, quando cheguei há 2 anos, eu desenhei o programa de licenciatura em computação, vou chamar assim, né? Porque a formação de professores nos Estados Unidos ela é diferente. Então, hoje, por exemplo, eu dou uma disciplina no mestrado que por exemplo, uma disciplina de certificação para professores. Então, eu tenho um professor lá que ele é engenheiro e quer dar aula de matemática. Ele é formado numa graduação na área de exatas e ele quer ser professor. Então, ele faz uma formação para poder. Então, ele tem ali algumas composições de cursos, né? Você tem professores de computação que vão dar aula de computação, professores da área de saúde e querem ser professores, né, saúde e bem-estar ali, parte de educação física, que não é como a licenciatura como nós temos aqui, e eles então compõem essa formação, né? Então, né, dentro da faculdade de educação, hoje a gente tem essa licenciatura em computação que eu ajudei a desenhar. Na verdade, fui eu que desenhei, mas com base em coisas que eu vi de fora, com o que a faculdade propõe. Então, eu fiz um trabalho como vocês viram, a minha base é curricular, eu fiquei anos no Senac desenhando currículos, né? Então, eu fiz todo um estudo de currículo, olhando a base, né, dos standards, né? Ou seja, da BNCC de computação que a Geórgia já tinha, né? Andressa bem, né? A gente
trabalhou juntos aí, ele tem feito um trabalho incrível também de currículo há alguns anos já, e contribuiu com um grupo, inclusive, que a gente tem na BNCC no Brasil, da BNCC de computação. A gente tem países que tem, né, André? Acho que Coreia do Sul aí está há 10 anos com inteligência artificial. Então, assim, a gente está ainda gatinhando, mesmo os Estados Unidos, com alguns estados. A Geórgia passou uma lei há 3 anos atrás que todas as escolas têm que ter computação nos seus currículos desde da educação infantil até o ensino médio. Então virou um frenesi de onde estão os professores que vão dar essas aulas, né? Basicamente, né, qualquer semelhança é mera coincidência com o Brasil agora. E é uma dificuldade. Então a gente tem esse projeto que a gente recebeu, temos esses professores e hoje eles foram... hoje não, já tem 1 ano e meio, né? Eu peguei algumas disciplinas com eles também, para trabalhar, porque eles não são os professores que vão diretamente só em sala de aula, mas eles vão formar outros professores, que é um trabalho de pesquisa que continua, né? É uma pesquisa de até 5 anos, que juntou também com um outro trabalho, uma outra verba, que a universidade, junto com mais alguns distritos e também 2 universidades na Geórgia, com uma verba de... Assim, eu falo mais para a gente poder repensar o país, né? Mas foi uma verba de 12 milhões de dólares para formar professor. Isso, assim, é 2 faculdades, um trabalho pequeno, né? Dentro de um estado da Geórgia que é pequeno, em tese, né? Só para trabalhar com formação. Então, para captar pessoas que queriam ser docentes e formar essas pessoas durante, acho que são 6 ou 7 anos de trabalho, com 12, 14 milhões de dólares aí. Então, a gente também tem esse trabalho paralelo na formação de professores de várias áreas. Então, desde educação física, matemática, inglês, né? Então, a gente tem um trabalho com esse. E os Estados Unidos enfrenta, né, muitas coisas. Então, além da literácia, vou chamar assim, né, de tecnologia, a gente tem a questão da língua muito forte. Tem muitas pessoas que não falam, alunos que estão lá, que migraram para os Estados Unidos e não falam inglês e estão numa aula de matemática. Então, hoje eu estou trabalhando, por exemplo, com os professores no mestrado que me reportam isso. Falam, olha, eu preciso pensar a diferenciação pedagógica, né? A própria professora Diana apontou bem aí alguns trabalhos, né? Algumas linhas bem interessantes. Como que eu vou trabalhar, por exemplo, eu estou no 8º ano e eu vou trabalhar uma matemática que ele já chega para mim com uma matemática de 6º ano, mentalmente, e não fala inglês. Tá parecendo que a gente volta lá, né, no início do 19 nos Estados Unidos, ali no início, né, no 20 ali, que a imigração vem e as crianças vai para o inglês. Mas eu sou italiano, não vai para o inglês. Tem que falar inglês e o problema é seu. Então a gente tem um pouco dessa linha, né? Então a faculdade tem algumas linhas de pesquisa, tem professores que trabalham diversas, a parte de descolonização do currículo, na parte de história de educação e formação de professores. Eu, particularmente hoje, estou trabalhando bastante com esse olhar para a tecnologia, mas o André sabe bem, porque ele é um pesquisador no país que né, tem projetos bem interessantes, né, assim, dentro da Univale, mesmo dele, com um trabalho maker, né, da computação física e a digital, porque a gente está num hype muito grande da inteligência artificial, e basicamente hoje o que está na mão do professor é para conteúdo ou para, né, as generativas. Então, assim, se a gente pedir para um professor trabalhar com rede neural, ele não vai saber o que é, e não estou dizendo que ele precise. Mas a inteligência artificial é muito mais do que isso. Então, hoje eu tenho um trabalho com um grupo de pesquisa dentro da universidade, nessa formação de professores para computação, com a interface, né, da compreensão da tecnologia e a utilização um pouco além do que é o TPEC, né, que eu tenho um pouco de um olhar um pouco distante. Eu acho que eu estou fugindo um pouco dessa condição, mas depois a gente conversa melhor, a gente pode debater melhor. Então, esse grupo de pesquisa está olhando, se debruçando na formação de professores de áreas rurais na Geórgia para o trabalho com a computação e com a inteligência artificial hoje, mas num cenário de olhar para a computação física. Então, assim, para aquilo que eu produzo com o projeto,
e o quanto isso significa para a comunidade, o quanto eu tenho mesmo de significado e quanto aquela tecnologia transforma a prática e os discursos, né? Que é um pouco da análise do discurso crítica de aquilo que o texto que transforma, né? O texto como discurso e o discurso que transforma a prática. E aí a universidade, então, tem um foco maior com o doutorado em liderança, até um outro doutorado em ensino superior, liderança no ensino superior, mas eu estou caminhando aí com um projeto de pesquisa, inclusive agora que eu estou passando para a National Science Foundation para tentar uma verba de pesquisa para olhar esse cenário. E um outro agora que eu me lembrei que eu faço parte com um grupo de pesquisa também lá dentro, que é um cenário de como eu alinho cursos, a formação deste professor de computação, que geralmente não é da área da computação. Então, ele é uma pessoa da matemática que gostaria de trabalhar, ou mesmo da geografia, ou da história, de estudos sociais, por exemplo, que na Geórgia, estudos sociais é um componente obrigatório nos currículos, e na Geórgia, 50% deste currículo tem que ser estudo sobre a história do Estado, da própria Geórgia. Então, no currículo de estudos sociais da Geórgia, metade do conteúdo tem que ser sobre a história do Estado, sobre como o Estado se formou, o que ele acontece, né? Ele foi um dos últimos estados a abolir a escravatura. Então, tem todo um cenário que envolve isso. Então, hoje a gente está com um braço dessa pesquisa em compor um cenário de busca de novos docentes, e aí como que eu componho, né? Então, por exemplo, o currículo que eu desenhei tem uma disciplina da engenharia que é Introdução ao Design, que é justamente para robótica, né? Para como que hoje um professor que vai lecionar tecnologia na sala de aula, ele precisa, ele tem um material que vai envolver computação física, mas ele não conhece o design de engenharia. Então, Introdução ao Design de Engenharia. Ele também tem currículo que envolve na computação aquilo que ele tem a base técnica para ser professor de computação, mas não precisa ser um cientista da computação necessariamente. Então, a gente, né, caminha um pouco disso. Então, sobre a inteligência artificial, hoje eu estou olhando muito esse cenário, não só da criatividade, mas o quanto o processo criativo e os limites e possibilidades que a inteligência artificial traz para a prática pedagógica, mas que fuja a essa questão do uso para conteúdo. Porque hoje 90%, André, você me corrija, mas eu acho que a maioria das ferramentas é para facilitar trabalho. O discurso é muito... faz para mim, né? Eu brinco muito que é aquela... Não sei se, né? Para quem assistiu aqueles filmes... Eu tenho filho, Era do Gelo. Tem um lá que a preguiça tem uma avó, e a avó não tem dente, pede para mastigar para ela. Então, assim, basicamente faz para mim, né? Então, o quanto eu estou realmente utilizando para me ajudar a construir coisas, mas não ajudar necessariamente fazer para mim, mas realmente construir, né, André? Um pouco daquela base que a gente teve e tem, né? Não só de Stanford, mas do Paulo. O quanto a gente consegue sair da linha, né? Vem do Resnick também, do próprio Papert, que é um cenário independente, personalizado de tecnologia, mas não é o personalizado dentro de uma caixinha, né? É um cenário mesmo de uso. Então, eu vejo muita potencialidade em ferramentas da IA que ajudem ao professor, por exemplo, a ter um cenário rápido de diagnóstico, de avaliação de quantidade grande de dados. Então, acho que isso tem mais potencial, ao meu ver, do que só facilitar a vida do professor. Porque isso ajuda, mas eu acho que tem menos impacto do ponto de vista de currículo e mais impacto do ponto de vista metodológico, porque te dá mais espaço ao professor de fazer um trabalho de mediação, de olhar a aprendizagem real, né? Ao invés de eu só olhar o desempenho, que a gente avalia desempenho e aprendizagem, né? Então, acho que esse aí tem um cenário interessante. Então, não quero me estender, acho que até para a gente conversar, é um pouco do que eu tenho trabalhado hoje, com algumas interlocuções aqui no Brasil, né, com alguns trabalhos, a gente acaba fazendo algumas coisas, né, eu não perdi o vínculo, né, estou aqui, e recentemente falei para o André, a universidade tem um projeto bem interessante que eu quero trazer para o Brasil, a gente pode até pensar, André, em Santa Catarina, que chama Mercer on a Mission, que é a Mercer em Missão,
O que a universidade faz? Ela pede para duplas de professores da universidade se juntarem e falar assim, olha, eu tenho um projeto aqui para fazer num país de terceiro mundo, vou chamar de terceiro mundo, tá? Mas assim, algum lugar que eu vejo que tem necessidades, né? Então, por exemplo, África, países mais pobres, mesmo o Brasil, né? A gente tem áreas muito complicadas, né? A gente lembra, né, quando a gente trabalhou naquela ABC da computação, que escolas brasileiras que não têm eletricidade. É absurdo, mas existe, né? Espero que já tenham feito alguma coisa, mas enfim. E aí a Mercer faz o quê? Todo ano ela tem um programa no verão em que professores se juntam para fazer um trabalho em algum lugar. Então, por exemplo, África, Vietnã, Camboja, América Central. E o que a universidade faz? O aluno se inscreve, né, o aluno de graduação, para fazer um curso. Ele vai ter 2 disciplinas durante 2 semanas, vai cursar, né, 1 ou 2 disciplinas ali do curso dele. 2 semanas nos Estados Unidos, mesmo na universidade, e 3 semanas em campo. Então, eu vou dar o meu exemplo que eu tive agora. Eu estive com um professor da computação, com um projeto na África do Sul, na cidade do Cabo, de ensino de computação para crianças numa área carente, chamado Kailitia, que é uma meia hora da cidade do Cabo. Então, fica assim, imagina você tá lá no Rio de Janeiro e vai para Morro do Alemão. Então, a gente vai para um lugar que a gente não pode abrir as vans, só pode chegar na escola, porque criminalidade, né? A gente não conhece. E as casas são de telha de alumínio, as paredes, e não tem banheiro. Então, assim, e é 1 milhão de pessoas, né? E aí vai ensinar computação numa escola, leva computadores, a gente até deixa material, a gente levou a Make, levou algumas placas, para ensinar computação para as crianças durante 3 semanas, das 9 às 2 da tarde, né, num período ali que eles vão nessa escola específica. Então, a gente tem um grupo, por exemplo, da medicina, que o professor, que já tem uns 10 ou 15 anos, que eles, na medicina, junto com a engenharia, desenvolveram próteses de pessoas no Vietnã. Por conta da guerra do Vietnã, tem muita gente amputada. E eles desenvolveram próteses de baixíssimo custo. E todo ano, no período das férias, eles vão até lá com alguns grupos de alunos para instalar e fazer parte de medicina. Tem um outro grupo, por exemplo, em educação em currículo, em educação, professores da educação que foram para a França com refugiados da Ucrânia, com crianças, trabalhar currículo com as crianças. Teve grupos que estiveram no Camboja, outros estiveram no Quênia. Então é um projeto bem interessante que eu posso escrever, por exemplo, em Santa Catarina tem uma comunidade mais carente aí, André, que dá para fazer um trabalho de computação. A gente já está conversando com este professor para fazer uma sequência de África e já pular para o Brasil, com o mesmo grupo, que a universidade topa pagar. Então, eles pagam, o aluno paga um valor baixo lá para o salário do professor, né, como se fosse um curso, e a universidade paga passagem, comida, transporte, para a gente fazer um trabalho, e é um trabalho bem interessante, né, porque você vai compor um cenário fora do teu lugar para fazer um trabalho que transforma a sua vida muitas vezes, né? Então tinha um grupo lá que estava no meio de Ruanda, no lugar dormindo às vezes num colchonete, passa lá 3 semanas fazendo bem e ampliando também o repertório também, tá? Bem legal, bem legal. Obrigado, Flávio, pela apresentação, por trazer aí tua vivência, tua experiência e também da tua universidade. E devolvo para a Bruna conduzir o trabalho aí, então, da gente iniciar as conversas. Beleza, então, maravilha, é um prazer conhecer o professor Flávio, né, e ouvir também sobre as possibilidades, e aqui a gente vai anotando muitas possibilidades também, né, e muito interessante a sua fala em relação ao investimento que é feito também em relação à educação, né, e sobretudo na formação de professores aqui, e até a formação de formadores de professores, né. Então, agora nós vamos abrir a fala, né, para turma toda poder compartilhar e também trocar uma ideia. Nós temos aproximadamente uns 30 minutos para que nós possamos dialogar. Então, os colegas professores, né, que estiverem na sala, podem ir fazendo a inscrição, levantando a mão, que a gente consegue ir moderando mais ou menos para conduzir o diálogo. Então, nós temos inscrita já a professora Verônica Gesser, que o professor Flávio e a professora Diana, né, para apresentar,
é a professora coordenadora também do nosso programa aqui de pós-graduação em educação. Então, a professora Verônica tem a mão levantada e os próximos colegas que quiserem falar também podem levantar, selecionar na mãozinha ali que a gente pode ir conduzindo. Professora Verônica. Ok, obrigada, Bruna. Bom dia a todos aqui, a quem não estava ainda quando eu também acessei hoje. Bom dia, professor Flávio, muito prazer. Professora Diana, eu já tinha cumprimentado e dizer que foi excepcional, né? Ambas as apresentações. Professora Diana, a gente já está em diálogo de algum tempo, estamos trabalhando agora na formalização de convênio, né, entre as universidades e já com o programa. Nós já temos alinhado aí, né, professora Adriana, algumas ações, e a apresentação, né, nos proporcionou essa visibilidade de que o nosso programa, de fato, tem muitas possibilidades aí de trabalho com o programa da Universidade Pedagógica da Colômbia. E eu acho que uma coisa a ressaltar aqui, que para nós é muito interessante, é que é uma universidade inteira, né, para a formação de professores. Então, isso faz toda a diferença. E, então, com certeza, vamos fechar aí um convênio e outras grandes parcerias, né, com os professores. Já temos o Paulo agora vai fazer o sanduíche agora, né, em setembro, e, enfim, esse é o nosso interesse. E agradecer aí mais uma vez, professora Diana. E da mesma forma, Flávio, eu sou filha da PUC também, de Currículo de São Paulo. Então, temos aí uma Legal. similaridade. E quem foi teu orientador lá? Foi a Beth Almeida, de tecnologia, que é Beth referência Almeida. também. O Isso. meu foi um pouco antes, a Beth não estava no programa ainda. O meu foi a Mary Abramovices. A Mary, É, perfeito. E você sabe que o Valente também esteve comigo, o André conhece bastante também, que é uma referência Sim. dentro aí, né, da parte de tecnologia também. Eu gostava muito dele nas aulas de currículo, porque ele é muito provocador. Então, quando a gente uhum, discutia aquela questão, né, currículo oculto, currículo sim, né, planejado, aí ele falava assim, tá, o currículo oculto, estamos fazendo uma aula, entrava uma borboleta na sala, a gente contextualiza. Aí ele falava assim, tá, e se a borboleta entrar todos os dias na sala até o final do ano, você vai ficar falando dela o tempo todo? Então, assim, ele provocava, mas eu gostava, porque faz a gente olhar para cenários que fogem do abstrato, né? é A gente fala para o verdade. professor, olha, você vai, o seu currículo, o que você faz, planeja na sala de aula, ele é transformado, tá? Mas isso é muito abstrato. De que maneira? Eu abro mão da BNCC, eu faço o que eu quero, pego do Uruguai, né? Então eu acho que é legal essa provocação do prático, né? Daquilo que é É real. verdade. Então, e depois eu fiz o doutorado nos Estados Unidos, na Florida International University, em currículo também. E tem algumas parcerias e amizades aí. Mas, enfim, falando da tua apresentação, né, e acho que extremamente interessante, alguns colegas aqui já dialogando, nós aqui no WhatsApp, e mesmo aqui no chat, né, as pessoas se manifestando, e é impressionante, né, como há esse investimento também na formação de professores, né, e que a gente aqui ainda tem uma dificuldade muito grande. Nós trabalhamos aqui, eu coordenava vários projetos de formação de professores aqui com vários municípios, então nós temos uma grande possibilidade, né, de parcerias. E com certeza, né, Flávio, temos aí, Rabi e os colegas aí que já estavam todos se coçando, e temos interesse em fazer uma parceria com a universidade aí para estreitar, né, essas relações e esse teu mestrado aí em tecnologia, já vou te colocar uma pilha aqui. Tem como a gente fazer um convênio ali já que ele vai ser síncrono, né, remoto, de a gente fazer parceria para ter alunos daqui, ali, enfim, para ir pensando. Na verdade, já estou trazendo ideias aqui, que é uma coisa interessante. E, Poder. enfim, e outras coisas, né, projetos de pesquisa, mobilidade docente e discente. Então, acho que temos muitas afinidades aqui, né, currículo
que é panorâmico, formação de professores, tecnologias, né? E aí vem a questão da inclusão, e aí com a Diana, da mesma forma, né? Questão ambiental, as interculturalidade, enfim, acho que juntamos aqui a fome com a vontade de comer, como a gente fala aqui, né? Então, agradecer muito, Flávio, né? Gostei muito da tua apresentação também, e já vou passar aí para os colegas também poder se manifestar. E depois a gente segue cotejando aí esses nossos interesses. Muito obrigada. Maravilha. Então, os colegas que quiserem também participar, né? Aqui, não sei se o professor Flávio e a professora Diana conseguem acompanhar, mas no chat, né? Alguns colegas, professores e alunos também, pesquisadores do programa, parabenizam, né? Pela fala, ali ficam bem interessados, né? Sobre as abordagens que foram tratadas, já pensam ali sobre possibilidades de doutorado sanduíche, né? De parceria também. Eu acredito que futuramente vocês receberão esses contatos ali de interesse. Então, continua aberto, nós temos ainda uns 25 minutos, mais ou menos, para dialogar, ou 20 minutos. Mais algum colega gostaria de participar? Ediene? Não, era só para parabenizar a professora Diana e o professor Flávio, e depois pedir o contato, né? Nós teríamos interesse com o professor Flávio ali nessa área da tecnologia, trocar mais algumas parcerias. Acho que o professor André também vai ter esse interesse. Aí depois a gente troca ali e-mails e informações. Parabéns. Obrigada, Ediene. Quando o professor Flávio apresentava também, né, eu estava pensando na Ediene. A Ediene é professora aqui no nosso programa também, no grupo de pesquisa sobre currículo, e ela vem desenvolvendo, né, um grupo muito grande com alunos sobre inteligência artificial, tecnologias, também imaginei que tivesse o interesse. Então, vamos continuando. Agora, a professora Regina está com a palavra. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos. Professor Flávio e professora Dayana, parabéns. Acho que foi uma apresentação precisa, definida, e a gente conseguiu ver um cenário de tudo que pode ser feito. Acho que a professora Verônica vai canalizar os convênios e tal, né? Não sei como vamos fazer essa discussão no programa como um todo, mas certamente haverá esse espaço para a gente discutir, porque eu vejo possibilidades para todas as nossas linhas de pesquisa, não é, professora Verônica? Acho que, Com certeza. dá para fazer, assim, sabe, um convênio do programa com as duas universidades e articular a Diana com o Flávio conosco, fica uma rede já bem estruturada, bem interessante. Com certeza. A pergunta agora mais imediata é: a gente tem submetido projetos de cooperação com o CNPq, não é? E acho que todos aqui do programa acabam participando, ou na FAPESC, que é uma fonte de financiamento de projetos do Estado de Santa Catarina. Então, acho que também nesse convênio poderia se articular esse tipo de coisas para a gente submeter projetos junto com os professores das universidades de vocês, ou com o Flávio, com a Diana. Daí acho que a Verônica vai ver como que isso se articula, mas para nós é particularmente bem interessante, porque a gente teria a América Latina, não é? E a América do Norte. Acho que fica uma relação bem importante. A minha pergunta também é em relação a possibilidades de pós-doutorado. Vocês vislumbram isso? É possível? Como que isso se articularia se fôssemos pensar nesse amplo convênio, né? Aí eu gostaria de ouvi-los. Posso falar? Sim, por favor. Okay. Bom dia, professora Regina. Bom dia. Eu agradeço a pergunta, porque efetivamente no contexto do nosso programa de doutorado, também está feita a possibilidade para o pós-doc. Então, digamos que tinha uma coisa em termos contractuais
para aquele professor que queria vir ao programa e fazer o pós-doc, pero já neste momento está liberado, todo está acontecendo sem problema. Justamente neste semestre começou uma professora da Unijuí, da educação matemática, e ela começou o processo de pós-doc. Então, é uma coisa bem fácil, o professor deve primeiro, digamos, conversar com aquele colega que vai assessorar no processo, e em termos, digamos, como diria aí, do processo para poder vincular a esse professor, eles têm que assinar um contrato entre o professor que está Recebendo. solicitando esse processo, aquele professor que vai assessorar e o coordenador do programa. Então, tem essa possibilidade para desenvolver a passantia, que nós chamamos assim, num ano, 12 meses, com possibilidade de ampliação. Então, é bem fácil, não tem nenhuma complexidade. Então, também temos professores agora de Bogotá que começaram em outro contexto desse processo. Neste momento, temos 3 professores fazendo o pós-doc. Já em semestres anteriores também aconteceu. Então, é possível fazer. Inclusive, eu lembro que uma professora me escreveu para poder começar, e penso que da Univale, mas finalmente ela decidiu que depois íamos conversar para poder iniciar o processo, mas ela tem esse interesse já manifesto. Então, todas as possibilidades, professora Regina. Ah, muito obrigada. Boa oportunidade aí para você, hein, Bruna? Uhum. Mais um. Já vou acompanhar o Paulo, então, que o Paulo está indo para lá para o sanduíche agora. O Paulo é sanduíche, já vai para o pós. Vão em dupla. Então, muito obrigada. Não sei se Flávio pode dar uma notícia a esse respeito. Claro, obrigado pela pergunta também. Sim, com certeza. A universidade também tem tem os seus trâmites, mas inclusive, eu ia receber uma pós-doutorando, um doutorado sanduíche de uma pessoa da PUC com a Beth, mas acho que a pessoa teve algum problema e ela não conseguiria, por conta de alguma coisa familiar. Ela já estava com todo o processo já autorizado, inclusive lá na Mercer, para trabalhar comigo lá. Mas pós-doc também, né? Professor visitante também. Então, assim, a universidade é bem aberta para. Eu tendo a enxergar que ela é mais aberta para fora do país do que para dentro do próprio Estados Unidos, mas talvez seja impressão minha, né? Porque a gente vem com uma característica diferente para trabalhar, né? Até mesmo a nossa característica daqui, né? Na América Latina, aqui mais ao sul, nesse cenário nosso aqui, o pessoal se cumprimenta menos, né? Cada um está no seu escritório ali e tal. Por incrível que pareça, eu vejo e falo mais com o pessoal da computação do que dentro da própria educação. Mas é porque é da cultura, né? Mas são colegas mesmo que a gente consegue desenvolver algumas coisas bem interessantes, tanto que o pessoal da educação não tem uma Mercer ou Mission, por exemplo. Eles estão tentando agora, com uma professora que foi contratada para ensino de educação especial. Ela mora na Geórgia, mas é do Quênia, então eles estão trabalhando algo para fazer na Tanzânia sobre ensino de inglês, né? Então, tem sim, para tanto sanduíche quanto essa parte de pós-doc. É possível. Eu tô terminando como eu falei, um projeto de pesquisa agora que vai me dando tudo certo, verba, inclusive, para eu ter, para ajudar, né? Não só, depende se você veio com pós-doc com uma verba do Brasil, mas eu também teria verba dos Estados Unidos para poder ajudar a pessoa. E o mestrado, sim, que acho que foi a Verônica que comentou aqui. Sim. Eu vou falar com o professor, com o Dr. Watts, que é o Tyler, né? É que lá eles não chamam, que eu estou começando a acostumar a chamar pelo sobrenome. Sim. Eu peço para me chamar pelo meu nome, eles não me chamam pelo meu nome de jeito nenhum. Não tem jeito, é sempre ou Dr. Campos ou Senhor Campos, tá? Eu peço, mas o pessoal é difícil. E o Tyler foi o professor que veio, né, contratar, e ele desenhou e está responsável. E eu acho que é possível, sim, a gente fazer algo que dê para
para articular com vocês, tá bom? Ok. Muito obrigada. Obrigado. Maravilha. Maravilha. Mais algum professor gostaria de dialogar? Eu acredito que não, então, né? Alguns professores estão comentando ali pelo bate-papo, e amanhã passa muito rápido, né? Também o nosso horário é das 10h30 até meio-dia aqui no horário do Brasil, né? Mas o tempo acaba que passa correndo. Mas certamente, né, nós iremos sentar todos juntos, né? Ainda junto com o programa, porque, como disseram as professoras, são possibilidades assim que são vislumbradas para o programa no geral, né? São várias possibilidades ali de linhas tradicionais, linhas emergentes de pesquisas, né? Então são muitas possibilidades. E o professor André está com a mão levantada, pode ficar à vontade, professor. Obrigado, Bruna. Então, queria aproveitar também a experiência do Flávio de ter sido pesquisador no Brasil e agora nos Estados Unidos, né, e pedir um pouquinho de compartilhar, assim, Flávio, tua visão das principais diferenças, além do fomento, que me parece óbvio, né, de como é ser pesquisador no exterior e como é ser pesquisador no Brasil, principais diferenças que tu vê. Bom, né, a primeira coisa, assim, que eu senti uma diferença muito grande, nos Estados Unidos você se sente um mestre mesmo, porque a ideia de professor, eu estive lá, né, agora na África, com os alunos, só tinha um aluno de educação, eram 14 alunos, tinham 11 da computação, um de jornalismo, um de educação, e tudo para ensinar computação, e esses que não eram da computação aprenderam. Então nós trabalhamos com o Geru, com o Earsketch, com o Spike, né, do Legton. Então, assim, quando chegou lá, era um professor, a maioria dos alunos eles tiveram uma aula comigo, com uma disciplina que é mais voltada para a relação de ensino, mas era muito mais sobre o conhecimento da África do Sul, né? E a relação do que se faz ali. E eles assim, é um respeito absurdo, né? Porque o professor nos Estados Unidos, como você bem sabe, é outro. Então, assim, eu tive esse baque. A pesquisa é o segundo, porque, assim, tem muita coisa. Então, por exemplo, eu queria ter ferramental para trabalhar uns workshops com os professores, naquele projeto que já está dando a verba. Mas eu queria uma outra verba, eu queria assim, olha, eu quero comprar, sei lá, Make e tal. Escrevi lá, quanto que é? 15 mil dólares. Vai ser muito difícil, mas um mês saiu. Tá aí, ó, para a universidade te repassa. Então, assim, eu senti um pouco da verba, e hoje eu enxergo assim, o meu trabalho hoje é 30% de pesquisa, né? O meu contrato é 60% de aula, tanto que eu dou 2 a 3 disciplinas por semestre. Eu entro no programa e, olha, esse semestre, é o primeiro seu aqui, eu quero que você desenhe o currículo de licenciatura em computação, você só vai dar uma aula. Pode mergulhar, que ferramenta você precisa, que tempo, que recurso, né? Então, esse olhar, né, do governo, então vem para um departamento de educação que não é um MEC, que ele não é tão centralizado, né, e distribui para os estados sem muita questão de política, né? Ah, o meu estado é republicano e outro, não interessa, vai 10 milhões para você aí, forma os professores. Então eu senti que aqui no país a gente rala demais para conseguir. Olha, eu tenho um colega que é pesquisador, né, ele é professor na Rio Grande do Norte, ele vai estar comigo naquela competição de robótica, que é a FIRA, que acontece inclusive no Maranhão, a semana que vem eu vou estar lá, a gente vai ter umas palestras e vai ter a competição, e eu sou um dos árbitros de drone autônomo, então eu sou um dos árbitros na competição de drone autônomo. E ele estava falando, Flávio, eu estava com uma verba de pesquisa tentando pegar, não conseguia, fui baixar até 3 mil reais, tentei colocar para comprar camiseta, não consigo. Então, tem essa trava, e eu percebo que os órgãos estão ali e sai o fomento, o rigor está, porque tem muito rigor naquilo que você entrega, né? Então, eu estou participando desse projeto de pesquisa, que quem encabeça é o diretor da Faculdade de Educação, que eu entrei quando ele já tinha conseguido a verba, né, de 3 milhões, e ele
ele que organiza, mas ele vai passando as funções e assim, tem a equipe, que acho que são 4 ou 5 pessoas externas que avaliam o projeto, então 2 da Universidade de Kennesaw, que é uma universidade no norte da Geórgia, tem mais uns 2, eu acho que uma é da Universidade de Washington, que é bem interessante, ela tem um livro de ciência da computação, que é MCO, eu vou te passar depois, eu não sei se você conhece, ele é totalmente online, que fala sobre ensino de ciência da computação, ela tem um projeto bem interessante na Universidade de Washington. Então você tem um grupo externo, mas assim, as pessoas se organizam, ninguém tá ali, deixa eu ver se você fez mesmo, se essa verba deveria, sabe? Não, o pessoal trabalha junto, quem está analisando de fora para validar o teu projeto. Então essa estrutura de pesquisa e de fomento, eu achei de uma precisão, rapidez. Quando entra na universidade, a universidade enrola, você sabe como é, né? Então, assim, o dinheiro entra pela universidade. Então, às vezes, ela, tipo assim, te paga o mês que vem, né? Então, assim, tem um pouco disso, é natural, né? A universidade estava no vermelho, quando eu entrei, eles falaram que uns anos atrás, e o presidente da universidade hoje, que já está uns 10 ou 12, acho que entre 10 e 15 anos, não me lembro, mudou a cara. Você vê como a gestão muda a estrutura do lugar, né? E isso eu nem estava lá. Então, tem um campus gigantesco já, que foi fazendo. Tem um campus de medicina lá em Savana só para residência de medicina. Então, eu senti que a diferença para o país, para não só o fomento, mas como você olha para a pesquisa, sabe? É um olhar mais profissional e um olhar de necessidade. Então você vê assim, essa pesquisa vai mudar a minha realidade. Essa pesquisa vai transformar a minha área rural para quem está aprendendo computação para as crianças, né? Então eu enxergo um pouco desse olhar com mais seriedade. E alguns mecanismos processuais que eu sinto que eles te facilitam, né? Os mecanismos descentralizados do Estado, né? Então, como eu consegui a verba aí para comprar material. E eu coloquei, olha, essa parte é minha de formação, fica para mim, né? Que você sabe bem, né? A gente estava com o Paulo lá, você via que, né, ele tem um orçamento também, olha, aquilo é do pesquisador e tal. Então, eu senti essa diferença de que burocracia todo mundo tem, mas aí vamos pro Voltaire, né? Burocracia é ordem, não é para atrapalhar e nem complicar, mas parece que tem lugares que às vezes atrapalham um pouquinho. Legal, obrigado por compartilhar. E o contrato de professor é 9 meses aí também? O contrato, ele, na verdade, assim, ó, ele é 9 meses, mas você não precisa receber, porque assim, o que eles chamam de 9 meses? Quando eu trabalho no verão, que eu dei agora, dei 2 disciplinas de planejamento e organização do ensino e dei a disciplina da África, né? Eu recebo mais, ou seja, eu recebo um salário por cada uma das disciplinas que eu dou, porque em tese, nós professores nos Estados Unidos, a partir do dia, acabou o ano escolar em maio, você não precisa pisar na universidade, se não quiser. Você volta dia 1º de agosto. Mas assim, a gente acaba lecionando, então tem uma outra disciplina, é híbrido, né? Então o contrato é 9 meses, mas eu pus, por exemplo, para eu receber 12 meses, porque eu fico com medo de gastar, aí depois você só vai receber em agosto, aí como é que você paga aluguel, né? Então o contrato é de 9 meses e ele sempre se renova, que é interessante. Vem uma carta do diretor e do presidente assinada falando, olha, você, né, o contrato 24, 25 começa agora, tem o seu acréscimo, tem isso, então é uma formalidade muito interessante que eu tenho aprendido muito com como olhar tudo, André. Durante o ano escolar, tem umas 5 ou 6 ocasiões que eu tenho que usar uma beca que eu não tenho, tive que pedir, porque assim, a gente não tem essa coisa no Brasil. Então, tenho agora, por exemplo, dia 19 de agosto, presidente da universidade, lá no ginásio, novos alunos, os pais na arquibancada, 45 minutos de uma cerimônia, você põe a beca, as escolas, educação, engenharia, todo mundo enfileirado com a becas. A faculdade de educação tem o seu, não é mascote que fala, mas é um objeto que representa. Então, o professor mais antigo leva na frente. Então, assim, é uma outra realidade que eu nunca vivi, né, aqui no Brasil. Então, tem a graduação. A gente tem que ir lá, entregar. É duro, porque esse ano choveu, eu fiquei sentado tomando chuva lá 3h30, né? Porque são, sei lá, 3 mil alunos fazendo. Então, são contratos de 9 meses,
mas que a gente pode receber, e aí cada ano que acaba vem a cartinha. Então, esse é o 3º ano, eu tenho uma revisão do meu trabalho pelos pares, eles revisam e dão dicas, falam, olha, tá bacana, porque assim, o meu trabalho é 60% de aula, 30% de pesquisa e 10% de serviço à comunidade. Isso que eu fui para a África é serviço à comunidade. Porque você tem filho, você sabe, né? Você larga o filho e vai ficar 3 semanas em outro lugar. Não é fácil, né? Meu filho tem 6 anos, então não é fácil. Então a gente tem esse serviço de 10% é o que você faz para a comunidade, né? Tem coisas que contam como docência e não é serviço. Então esse é o contrato. Todo ano ele se renova e o meu contrato, o diretor, como eu dei aula no Brasil, ele falou, olha, geralmente são 6 anos, com 4 anos você pode pedir o tenure, né? Que a faculdade já não te manda mais embora, a não ser por um problema catastrófico financeiro. Fora isso, você não sai mais mesmo, né? Então tem essas... Só que é bem... Tudo você recebe uma placa, você tem prêmios, você tem uns prêmios que a Faculdade de Educação te dá. Então, cada ano, olha, o professor que teve mais não sei o quê, os alunos... Então, eu acho que essa estrutura de você elevar a função docente e a pesquisa. Então, assim, pô, você é um prof... Eu falei assim, nossa, mas... Porque na universidade é o professor, mas o professor da escola é o teacher. São palavras e significados com o mesmo significado, mas com importâncias distintas. Tanto que um aluno falou assim, professor, isso que eu falei, mas pode me chamar de Flávio. Eu falei, não, mas você... Não, é outra, não é teacher também, não. Você é universidade é outra. Então, assim, eles já vêm com uma cultura. Então, são coisas que eu fui me adaptando, né? Entender o cenário do teu... Né? Eles me deram um espaço pequeno, não é um laboratório, mas é para pôr as coisas de robótica. Olha, vamos trabalhar com uma coisa de pesquisa para criar um maker space igual vocês têm aí, né? Então, tudo isso, esses contratos, esse olhar para a docência, né, é bem diferente, sabe? Assim, de te agradecer, de chegar em você e falar, mestre, obrigado. Olha, entendi bastante. E eu tenho uma prática nas minhas disciplinas que eu não dou nota. Eu não dou nota, mas dou nota, porque a universidade exige, certo? Mas a minha perspectiva é não dar nota. Você participou das minhas aulas no Zoom, tem ali. Então eu tenho. Depois a gente pode compartilhar melhor com vocês essa minha estrutura pedagógica, mas eu não dou nota. Então eu vou com outro caminho para eles entenderem, né? Eu falei, vocês estão aqui para entender, né? Eu fiz isso na África, tá? Só para terminar, senão eu falo muito. Eu ainda tinha aulas minhas lá, porque eu tive algumas aulas síncronas e assíncronas, e eu não consegui por todas. Então eu tive que dar aula síncrona lá. Agora você imagina, eu estou na África às 6 horas para frente. Minha aula nos Estados Unidos começava às 5:30 da tarde. Então eu dei 2 aulas para eles, acabando 3 da manhã nos Estados Unidos, na África. E acabei conversando, dando risada com o apoio. Então, assim, eles observam muito essa coisa do quanto você dedica para aquilo que você está fazendo, sabe? Então, é um pouco do choque da realidade mesmo, da seriedade com que eles tratam, né? De você estar ali, né? E você quer ficar nessa universidade? Foi quando eu fiz a entrevista, né? O que você sentiu que você quer? Porque, assim, eles não... eu participei de processos seletivos agora. Então, a universidade estava selecionando, eu participei de 2 grupos da banca, para ensino de matemática e ensino de ciências. Eu fui. É árduo, porque você gasta muito tempo. Na fase final, traz as pessoas, às vezes vem de longe, vem de outro país, ou vem de outro estado. Você desenha um caminho com a pessoa, ela dá uma aula, dá uma pesquisa, conversa com alunos, vai no campus, vai em Atlanta, vai no campus de Atlanta, que é mais pós-graduação, né? O campus de Atlanta é mais pós e o campus de Macon é mais graduação, onde tem todo o estádio do time, aquela coisa toda. Então, é um movimento que eu nunca tive, tá? Eu fiz doutorado aí trabalhando em 2 lugares. Então, assim, é a primeira vez, tirando aquela com você lá com verba, né? Que a gente teve de bolsa para estar em Stanford. É a primeira vez que, assim, eu estou num ambiente, podendo pesquisar e dar aula, e ganhando para isso. É a primeira vez que eu vejo isso para mim, né? Então eu senti essa diferença do clima, do espaço da universidade. Então eu gosto de estar com os alunos da graduação também, que é diferente da pós, né? Não tem nada melhor ou pior, mas é um outro cenário, né? Eles estão fazendo jogos, estão indo para piscina, e estuda, e come hambúrguer, porque tem que correr para aula. Então é um ambiente bem interessante esse reconhecimento.
Maravilha. Tá, deu vontade em bastante gente, com certeza, de ter E tem experiência. vaga, viu? Tem muita vaga aberta, não tem essa de não contratar brasileiro ou gente que é de fora. Obviamente que tem a questão nos Estados Unidos de você pagar o visto, mas eu achei que isso era um mito, que era uma coisa que acontecia, e eles me provaram, eles pagaram a taxa, e paciência. Mas o governo libera, porque muitas áreas não têm pessoas, e nem Sim, qualificadas, é né? verdade. Não é todo mundo que faz doutorado que é pesquisador. Quem faz doutorado e acaba o doutorado fez alguma especialização, estricto senso. Pesquisador é quem pesquisa, quem trabalha e pesquisa e vive a vida de pesquisa, né? Eu posso estudar doutorado e vender pastel, não sou pesquisador, né? Então, é um pouco, eu tenho esse olhar um pouco nessa parte, né? Então, assim, a gente estuda, faz a formação e vai trabalhar com isso. Então, os Estados Unidos não demora, gente. Assim, eu fui muito porque eu não via perspectivas no país e queria outras coisas. Eu já estava um pouco cansado do Senac, acho que eu tenho um pouco dessa coisa, tá? E eu queria muito, o André sabe, a gente conversava bastante. E eu fiquei 4 anos tentando. Eu fiz 62 processos. Eu apliquei, né? E aí eu fiz 10 entrevistas online e 2 finais eu fiz. Que eu fui finalista mesmo. Uma para a Universidade da Califórnia, e essa doeu, porque estava bem passadinho na meia hora da praia. Eu sou surfista, então você imagina, para mim hoje no interior da Geórgia tá difícil. É, mas eu fui finalista nessa e entrou a pandemia. E aí, essa universidade eu consegui e eu fui finalista e fui convidado a entrar. Tudo bem. Maravilha. Muito obrigado, Flávio, por compartilhar. Bruna, acho que está aí no horário Maravilha. da gente. Aham, estamos no horário, né? Mas, então, agradecer ao professor Flávio, à professora Diana, pelas possibilidades. Eu acho que a conversa iria longe aqui, né? Dialogando com ambos os professores e os colegas também sobre interesses, né, de pesquisa, e certamente não é uma conversa que vai encerrar agora, né? Ela vai continuar, mas em outros momentos. E agora eu vou passar a palavra, né, à professora Verônica para encerrar, né, essa manhã, e agradecendo também a parceria dos colegas que vieram participar, dialogar, né, interagir, e especialmente, né, ao Marcelo e ao Paulo, que são doutorandos aqui no programa, que hoje vieram também dar esse apoio técnico, né, na mediação ou na tradução, se fosse necessário também, né. Então, muito obrigada aos meninos que vieram colaborar, né, contribuir, e aos professores também, com certeza. E devolvo agora a palavra à professora Verônica. Então, muito obrigada, Bruna. Então, mais uma vez, né, é só registrar aqui que o quanto foi produtivo, né, esta manhã aqui com os dois professores e todos os colegas que estão aqui. E, de fato, né, são possibilidades bem práticas, bem efetivas, que eu assumo o compromisso aqui, né, diante do grupo, que a gente vai levar adiante. Com a Diana, a gente já está trabalhando no convênio geral, e aí vamos afunilar agora as discussões com o grupo no PPGE, né, para aí sair as particularidades, digamos assim, né, mas a gente tem realmente múltiplas possibilidades aí, e da mesma forma com o professor Flávio, né? A gente viu aí na fala dos colegas que participaram que temos realmente múltiplas possibilidades. E vamos então, Flávio, afinar contigo também agora. Vou deixar, né, o professor Rabi aí na ponta, porque a gente na coordenação não pode assumir tudo, né? Vai delegando, e aí viram aqui que já foi delegado isso aqui, porque era para eu fazer, assim, não, eu tenho muita coisa acontecendo, estou fazendo muita coisa, né, as pessoas têm que ir assumindo. Então, agradecer também aí a professora Bruna e a professor Rabi, né, que assumiram a coordenação desse trabalho, o professor Rabi que trouxe você, e a você, Flávio, né, que aceitou de pronto esse convite, realmente foi muitíssimo bom. A professora Diana, que a gente já estava em andamento, e a professora Bruna assumiu, então, a coordenação dos trabalhos aí com ela.
e que foi extremamente produtivo, né? A gente já tem coisas em andamento. Agradecer ao Paulo, né, nosso doutorando, agradecer ao Marcelo também, nosso doutorando, né, pela contribuição aí também nas reuniões que já participaram. A gente trabalhou bastante nos bastidores, né, para as coisas acontecerem. E agradecer a todos os professores, né, que puderam estar aqui para realmente, né, participar e ouvir e levantar aí as possibilidades de agora a gente estabelecer metas de trabalho e voltar a formalizar os contatos e os nossos interesses dentro daquilo que também é possível, né, viável a partir das universidades de cada um de vocês. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado em nome da Univale, em nome do nosso programa e em nome de toda a equipe aqui. Muito obrigada para vocês e em breve já daremos sequência, né, professores? Obrigada, Diana, e obrigada, Flávio. Muito só antes prazer. de saírem, eu vou pedir para ligar a câmera só para fazer um print para registrar, né, o encontro. Contar. 1, 2, 3. Feito, aí compartilho depois. Obrigada, Obrigado, tchau, viu? um bom almoço. Obrigada a todos. Muito obrigada, Valeu. muito obrigada. Obrigado, Tchau, Bom valeu, gente. almoço. Tchau, Obrigado. Tchau, 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 obrigada. tchau. Abraços. Tchau, tchau. Abraços. Abraço, parabéns.